Olá pessoal, o professor Rigueto, para nós tratarmos hoje, certo, de mais um rito previsto numa legislação esparsa, que eu denomino aqui de rito dos crimes contra a ordem tributária. Na verdade, o que é necessário nós tratarmos aqui? Por qual razão eu estou trazendo essa temática para vocês? Eu falei para vocês lá atrás, quando nós iniciamos a disciplina, de que para a identificação dos ritos nós precisaríamos verificar a pena máxima de até 2 anos, para sabermos que é do rito sumaríssimo. Superior a 2, verificar se possui rito especial, e não possuindo rito especial, superior a 2 e inferior a 4, rito sumário, igual ao superior a 4, rito ordinário, perfeito? Por que eu estou trazendo a Lei 8.137/90? A Lei 8.137/90 é uma lei que tem 23 artigos. Ela trata dos crimes contra a ordem tributária. E o que mais me chamou a atenção, e quis destacar isso para vocês, é de que por mais que estejamos diante de uma lei esparsa, uma lei especial, 8.137 do ano de 1990, com 23 artigos, essa lei não traz definição de rito processual. E se ela não traz definição de rito processual, ela cai na regra geral. E aqui, na verdade, eu vou narrar uma situação e vou deixar uma pergunta ao final para vocês, que eu quero que vocês me respondam na nossa aula pelo sistema Blackboard. Então eu quero narrar com vocês, a primeira situação é a seguinte: dentro desses 23 artigos não há uma definição de qual rito processual vai ser aplicado. Se não há uma definição de qual rito processual vai ser aplicado, nós utilizamos as regrinhas do primeiro dia de aula, certo? Do primeiro dia de aula. Então, o que nós temos que prestar atenção aqui? Tá? Vamos salvar aqui o material. Nós temos crimes praticados por particular, no seu artigo 1º, tá? E no seu artigo 2º. Nós temos crimes praticados por funcionários públicos, no artigo 3º e seus incisos. Nós temos crimes contra a ordem econômica, no artigo 4º, e crimes contra as relações de consumo, no artigo 7º, tá? Então, essa estrutura da lei, e aí eu quero narrar com vocês o seguinte, por exemplo, tá? Artigo 1º, crimes praticados por particulares, nós temos lá a supressão ou redução de tributos, é um artigo 1º, tem 5 incisos, há uma penalidade de 2 a 5 anos, há uma necessidade do lançamento definitivo do tributo, segundo a súmula vinculante número 24, do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: quem assistiu a minha live, inclusive com o Dr. Luiz Fernando Sestrem, ele explica isso na live. Como que isso funciona na prática? Eu sonego um determinado tributo, eu suprimo, eu reduzo determinado tributo, municipal, estadual ou federal. A Receita, o Estado ou a União, ou o próprio município, instaura um procedimento administrativo para que eu tenha direito à defesa. Uma vez, na verdade, que extrapole e que se exaura todos os momentos de defesa na fase administrativa, ocorre o chamado constituição do débito tributário, o lançamento definitivo do tributo. Com o lançamento definitivo, realmente o Rigueto sonegou ICMS, realmente o Rigueto sonegou ISS, realmente o Rigueto sonegou um imposto federal qualquer, certo? Aí, então, é encaminhado isso ao Ministério Público, que vai me processar. Se a pena é de 2 a 5 anos, de acordo com o artigo 1º e seus 5 incisos, eu pergunto, a pena é de até 2 anos? Não, então não é juizado especial. Segundo, pergunta que eu faço, tem rito especial? Não. A lei dos crimes contra a ordem tributária, a lei 8.137, não define rito especial, apenas diz que os crimes são de ação penal pública, no caso incondicionada, mas de titularidade do Ministério Público, mas não diz que teria rito especial. Então eu caio na terceira regra. Superior a 2 e inferior a 4 seria o sumário, mas não é de 2 a 5. Então é igual ao superior a 4, rito ordinário. Então o artigo 1º, ele já define a figura do rito ordinário. O artigo 2º, que trata de crimes da mesma natureza, ainda praticados pelo particular, crimes com uma menor gravidade, o artigo 2º também possui 5 incisos. É aquela questão, às vezes, de não dar as informações corretas na declaração do imposto de renda, não repassar um tributo que você recolheu na fonte de um funcionário teu. A pena é de 6 meses a 2 anos.
Opa, se a pena é de 6 meses a 2 anos, a pergunta é, a pena máxima é de até 2 anos? Então o rito é o sumaríssimo. Eu estou dentro de uma lei especial, já apliquei no artigo 1º o rito ordinário, e aplico agora no artigo 2º o rito sumaríssimo, o rito comum sumaríssimo da lei 9.099. Entenderam? Então, artigo 1º e 2º, praticados por particular, fechou. Ordinário, sumaríssimo. Eu vou pular o 3º, vocês vão entender o porquê. Lá no artigo 4º, crimes contra a ordem econômica, artigo 4º, inciso 1 e 2, com pena de 2 a 5 anos, a gente teria aquela mesma... A ideia daquela formação de cartel, lembra? Os postos de gasolina cobrando o mesmo preço, os mercados cobrando o mesmo preço, a formação de cartel, para não haver a livre concorrência, para não haver a lei da oferta e da procura, para não haver, na verdade, a questão do combate dos preços, né, da concorrência nos preços. Automaticamente, uma pena de 2 a 5 anos, eu volto para aquela pergunta. Superior a 2 então não é rito sumaríssimo. Tem rito especial? Não tem. É superior a 2 e inferior a 4? Não. É igual ou superior a 4. Então, rito ordinário no artigo 4º. Da mesma forma acontece com o artigo 7º, que tem 9 incisos e também tem pena de 2 a 5 anos, e são crimes contra a relação de consumo, crimes ligados ao consumidor. Então, a lei dos crimes contra a ordem tributária, quem assistia na época, quem é mais velho que vai lembrar do programa Aqui e Agora, com o Celso Russumano, inclusive, ele participava de um quadro nesse programa, onde ele ia nas empresas, ele dizia, você está vendendo um produto sem nota fiscal, isso é crime contra a ordem tributária, e criava esse mecanismo do crime contra a ordem tributária, automaticamente, te deixava, na verdade, numa situação delicada, e aí te incorria a pena de 2 a 5 anos, rito dos crimes, rito ordinário, porque a lei dos crimes contra a ordem tributária não possui um rito especial. Então, vamos rever. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, tá? Voltando à fita, certo? Artigo 1º, artigo 4º e artigo 7º, rito ordinário. Artigo 2º, rito sumaríssimo, tá? E eu estou falando desses ritos, eu não falei do artigo 3º ainda, eu vou deixar por último pelo seguinte: todos os crimes de ação penal pública incondicionada. Quando você sonega um tributo, vamos contar uma coisa para vocês aqui. Existe a possibilidade de parcelamento, e se você parcela o tributo através de programas de parcelamento chamado PAIS ou Refis, a ação penal ela é suspensa enquanto você estiver pagando, tá? Parou de pagar, ela se reativa, e com a quitação, olha só o entendimento do STF, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, certo? Se você quitar o tributo, extingue a punibilidade. O Estado tem total interesse em receber os tributos que você ficou devendo. Esfera administrativa, constituiu o débito tributário, ação penal. 1º, 4º e 7º, rito ordinário. 2º, rito sumaríssimo. Lembrando que todos esses crimes que eu mencionei agora são crimes praticados por particulares. E por que eu deixei o 3º por último? Porque o artigo 3º é um crime praticado por funcionário público. Se você olhar no Código Penal, eles têm crimes semelhantes. O artigo 1º, inciso 1, ou inciso 2, com penas de 3 a 8 anos, e o inciso 3, com pena de 1 a 4, tá? E aí, eu vou lançar essa pergunta aqui para vocês, e vou esperar vocês me responderem lá na nossa aula do Blackbird, através de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem esse tópico. Eu quero saber que rito processual eu aplico. Olha só que loucura a gente se deparou agora. Artigo 1º, pena de 5 anos, a máxima, rito ordinário. Lembrando que a 8.137 não possui rito especial. Artigo 2º, pena máxima 2 anos, rito sumaríssimo. Artigo 4º e artigo 5º, pena 5 anos, rito ordinário. O artigo 3º, nos seus incisos 1 e 2, tem pena de 8 anos. E no inciso 3º tem pena de 4. Se eu for seguir a mesma lógica, lá na 3ª fase da identificação dos ritos, eu vou dizer para vocês assim: a pena máxima é superior a 2 e inferior a 4? Não, então não é sumário. A pena máxima é igual ou superior a 4? Sim, o inciso 3 é igual e o inciso 1 e 2 são superiores a 4 anos. Então logo seria rito ordinário. Mas eu acabei de falar para vocês que o artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 são crimes funcionais. A pergunta que eu lanço para vocês é: que rito eu aplico? Vou seguir aquela ordem
A primeira parte, pena máxima de até 2 anos, rito sumaríssimo. É? Não, não é. Segunda parte, possui rito especial? Peraí, artigo 3º é crime praticado por funcionário público. Funcionário público tem rito especial. Eu aplico o rito especial para o funcionário público no artigo 3º, incisos 1, 2 e 3, ou eu aplico o rito ordinário? Compreenderam a dúvida? Vou deixar a pergunta no ar, me faça uma pesquisa e me fundamente na aula do nosso próximo encontro através do Blackboard. Beleza? Bons estudos, mais uma lei aqui, mais um rito especial, então um rito, né, diferenciado, que é a Lei 8.137/90. Até a próxima!